Olá, meus irmãos, eu sou o pai Adriano de Ogum e você está no canal Aldeia do Cacique. E hoje eu estarei falando sobre Exu Pagão, Exu Batizado e Exu Coroado, mas só depois da vinheta. Segurem aí. Olá, meus irmãos, eu sou o pai Adriano de Ogum. Hoje eu vim trazer um tema muito importante dentro de nossa religião. Hoje eu estarei falando sobre as diferenças existentes entre Exu Pagão, Exu Batizado e Exu Coroado. Eu gravei um vídeo recentemente, eu vou deixar até aqui em cima, né, para vocês acompanharem, da qual é um vídeo da qual eu falo sobre a diferença entre Egum e Quiumba, porque ele é muito importante para que se haja um entendimento desse vídeo. Então você pode pausar esse vídeo e assistir esse, ou então você pode também assistir esse vídeo aqui até o final e depois assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima no card, então, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Deixe o seu like, porque isso vai ajudar o algoritmo, né? E para mostrar para outras pessoas que esse vídeo é um vídeo bom, é um vídeo importante e que outras pessoas também precisariam ter esse tipo de conhecimento. Bom, então vamos começar falando diretamente então sobre os Exus pagãos, tá? Eu quero primeiro abrir um parênteses, tá? Porque isso que eu estou falando, ele não interfere, porque existe um Exu também chamado Exu pagão. Eu estou falando da classificação dos Exus, tá? Então tudo isso que eu estou falando refere-se às classificações que os Exus possuem. Bom, o primeiro passo é você ter o um entendimento claro de uma diferença de um Egum para um Quiumba. Por quê? Para que ele possa se tornar um Exu pagão, primeiro ele tem que passar por esses dois processos, tá? Todos os Exus passam por esse processo. Todas as entidades vão passar também por esse processo. O que eu quero dizer é, não adianta imaginar um espírito que hoje seja um espírito de luz, imaginar que ele viveu na Terra, que ele morreu e já virou uma entidade. Não é assim que vai funcionar, tá? Eles têm que passar por todo esse processo. Então, para se tornar um Exu pagão, primeiro esse espírito ele tem que estar vivendo como um quiumba. Por quê? O quiumba ele tem os prazeres presos ainda à carne, então para ele tanto faz fazer o bem e fazer o mal. Dependendo de tantas coisas que esse espírito fez, né, ele acaba então sendo classificado como um Exu pagão. Ou seja, é um espírito que, para ele fazer o mal, não importa. Então ele vai trabalhar basicamente para se fazer o mal, então. Então ele vai caminhar a sua, né, o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, que ele não se importa em evoluir, ele só quer saber de ter então esses prazeres, né, voltados para ele, e ele com certeza ele tem alguns escravos que seriam alguns eguns que estão acorrentados a ele, que vão trabalhar para que ele possa fazer, desempenhar o seu papel junto à espiritualidade também, tá? E por que que isso é permitido? Para que justamente se haja o equilíbrio. Não existe o bem sem o mal, não existe o mal sem o bem. Então, basicamente, é isso daí. Se os espíritos de luz, né, os Exus que trabalham pela lei, eles vêm para atuar, para nos ajudar em alguma coisa, é porque, em contrapartida a isso, tem alguma outra coisa fazendo o trabalho contrário deles. Tá bom? Então, isso é importante para que se haja a evolução de todos os espíritos. Então, ele vai ser classificado como um Exu pagão. E percebam que ele não foi taxado como nenhum nome, porque até então ele é um Exu pagão. Se a gente, em um adendo, fizer uma comparação entre nós aqui na Terra, uma criança quando nasce, antes de ser batizada também, ela é considerada uma criança pagã. Então, sendo assim,
Todos vão passar por esse processo, não é mesmo? Muito bem. Determinado trabalho será desenvolvido com essa classificação de Exu pagão, então, e aí vai chegar um determinado momento que um Exu, em específico, ele vai começar a se aproximar desse espírito e vai começar a mostrar dois lados. Ele vai começar a mostrar que ele pode tanto trabalhar para o bem ou trabalhar para o mal, porque ele vai conseguir então evoluir. Quando um espírito faz isso, eu vou colocar um nome como exemplo. Vamos imaginar que um tranca-ruas fique observando esse Exu e fala assim: tá aí. Ele pode ser utilizado para a espiritualidade também. E eu vou então batizá-lo como um Exu tranca-ruas. Só que essa classificação de Exu, que agora ele se torna um Exu batizado, porque um outro espírito o batizou, tá? Então, como o espírito o batizou, ele vai começar a utilizar o nome, então, desse mesmo Exu, dessa falange dele, tá? Não tem como, por exemplo, um Exu Mangueira batizar um espírito como esse de Tranca-Ruas. Se é uma Exu Mangueira, ele vai batizar como também Exu Mangueira. Se é um Tranca-Ruas, ele vai batizar também como um Tranca-Ruas e assim sucessivamente. Bom, a diferença então é que esse espírito agora ele sabe, né, diferenciar, ele sabe da existência do trabalho para o bem e do trabalho para o mal. Porém, ele vai por quem pagar mais, né? Ele ainda para ele não vai fazer tanta diferença, né? Se ele vai trabalhar, se ele vai atuar para o bem ou se ele estará atuando então algo voltado a algum tipo de maldade. Isso significa então que esses espíritos eles aprendem trabalhos de amarração, né? Eles aprendem como se fazer o mal, e se você aprende como amarrar, automaticamente você aprende como desamarrar, né? Eu digo em relações amorosas e tudo mais, né? Coisa que depois ele, com a evolução que ele vai ter, ele sabe separar e já sabe que se ele fizer algo voltado para o mal, né, ele terá consequências, porque é nesse momento, né, esse é o período de aprendizado dele que ele vai saber reconhecer, então, de um jeito ou de outro, ele vai ter que aprender. Então ele aprende essas maldades, ele aprende as feitiçarias, né? Ele aprende como rebater essas feitiçarias. É como se fosse o momento que ele está em uma escola para se aprender tudo, igual acontece conosco aqui na Terra, né? Então o que vai acontecer? Depois de muito tempo trabalhando, depois de muito tempo atuando com a roupagem de tranca-ruas, por exemplo, o que vai acontecer? Chega o momento que, com a evolução dele, ele vai receber então uma classificação de Exu coroado. Isso significa que ele estará pronto, ele estará apto para, que agora vem a parte boa da coisa, né? Para justamente trabalhar pela lei. Exatamente. Ele vai estar apto para trabalhar pela lei. Porque ele já sabe separar exatamente um trabalho do bem para o mal e vai escolher então trabalhar somente para o bem, somente para ajudar os nossos irmãos aqui na terra, para mim ajudar, para te ajudar, para proteger o seu terreiro, para proteger, né, o seu caminho. E os espíritos, né, dessa classificação de Exu coroado são aqueles Exus ou pombagiras que irão trabalhar dentro dos terreiros de Umbanda. Em terreiros de Umbanda, só se pode trabalhar com Exu coroado, que são Exus de lei, que vão cumprir uma determinada lei a ser seguido e não vai trabalhar para maldade. Se alguma casa em algum desses terreiros, por um acaso, se porventura eles fazem algum tipo de maldade, então já estou avisando para vocês que na verdade ele não é um Exu coroado e provavelmente um Exu que seja apenas batizado. Não estou dizendo que eles estão errados, não, porque a Umbanda ela vai trabalhar com os coroados, mas cada casa tem sua própria doutrina e cada casa então deve saber o que é melhor para si. Então, a maioria dos terreiros irão trabalhar com
a classificação de Exu, que são os coroados que irão trabalhar somente para o bem. Terreiros que não vão fazer nenhum tipo de amarração, porque justamente os coroados sabem as consequências que isso vai trazer para o karma dele, ou até mesmo para o karma das pessoas, seja de quem pediu, ou seja de quem está fazendo. Porque eu não sei se você sabe, mas se você pede algum tipo de amarração para o Exu, a matéria quem foi utilizado para fazer, de certa forma ele vai pagar também um pouco desse karma, tá bom? Então eu quero que vocês entendam mais uma vez que existe uma classificação entre Exu pagão, Exu batizado e Exu coroado. Se ficou muito complicado de se entender, primeiro assista esse vídeo, né, da qual primeiro tem a separação de eguns e quiumbas, até chegar então nesse vídeo. E assista quantas vezes vocês acharem pertinente de ser assistido e põe aqui embaixo no comentário o que vocês acham dessas classificações, se vocês conheciam essas classificações e qualquer outra pergunta, qualquer outro tipo de informação que vocês queiram saber, é só colocar aqui embaixo. Então, eu sou Pai Adriano de Ogum, esse é o canal Aldeia do Cacique e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais, pessoal!